Olá, meu nome é Fernando Silva, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu trago uma breve mensagem de reflexão acerca do conhecimento, o conhecimento que liberta, o conhecimento que transforma. Mas antes de aprofundar no conteúdo, eu gostaria de fazer um breve comentário aqui, na verdade um pedido de desculpas aos seguidores. Já tem um período que eu não posto vídeo aqui no canal, não sei se é de conhecimento de todos, mas o ano passado nós tivemos uma perca muito grande, né? Perdemos aí a minha mãe. No começo desse ano também nós tivemos uma perda muito grande na família. Para mim ele não era apenas um cunhado, era como se fosse um irmão. Então, assim, isso demorou um tempo, sabe, para colocar as coisas em ordem, para digerir toda essa situação. Eu fiquei um tempo sem postar nenhum conteúdo. Peço desculpa a você, seguidor, por não ter mantido constância nesse período aí. Não foi fácil, mas pela graça de Deus nós estamos de pé e vamos dar sequência aqui no nosso trabalho. Afinal de contas, nós não podemos parar, né? Mesmo diante de todas essas adversidades, essas circunstâncias que nos paralisam, mas é necessário a gente retomar. Então é isso. Estou de volta. Espero em Cristo Jesus aí que nós possamos dar sequência nesse trabalho. E pensando no conteúdo para a retomada, eu fiquei refletindo acerca do que trazer, qual mensagem, né, estruturar, qual mensagem para edificar a vida de vocês, seguidores. Eu fiquei pensando de tudo que Deus fez na minha vida, o que de fato, né, qual que foi o ponto ali que tem que dar um ênfase maior. Estava conversando com a minha esposa essa semana, a gente falando de alguns projetos, algo, né, que a gente tem em mente, tem alguns que já estão em andamento, e eu perguntei para ela, né, a opinião dela acerca do projeto. Ela parou assim, ficou me olhando, comentou algo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o inimaginável, algo que ela nem sonhava que Deus faria na minha vida, ele já tinha feito, que era me libertar dos vícios, me tirar daquela vida da qual eu trouxe muito sofrimento para mim e para a minha família. Então era algo que ela nem sonhava que um dia Deus ia me chamar. E eu fiquei pensando acerca desse comentário que ela fez e fiz uma retrospectiva. O que de fato que foi, quais foram, né? Que não foi um ponto só da virada, mas quais foram os pontos que fez com que eu abrisse os olhos e despertasse. Eu fiquei pensando acerca de qual que foi o ponto chave, qual que foi o ponto da virada. Nessa retrospectiva, eu vi que quando Deus fez o milagre de me despertar, consequentemente ele me deu uma palavra, né, que a palavra de Deus declara que o povo perece por falta de conhecimento. E ele me despertou para o conhecimento. Então, essa mensagem, o intuito dela é justamente esse. A gente estar atento, a gente estar desperto para o conhecimento. Não sei se vocês já observaram, nós somos enganados a todo momento, né? Eu não quero aqui entrar em assuntos polêmicos, como política, por exemplo, mas o ser humano ele é enganado a todo momento, sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos aí um dano significativo, até hoje ainda tem, acerca do conhecimento de gestão financeira, por exemplo, do qual que eu também não tinha. É algo que causa um transtorno na nossa vida. A gente vive como se não houvesse amanhã, né? Por falta de disciplina, de conhecimento, de investimentos. Então, essa é a mensagem de hoje. A gente despertar para o conhecimento. E você vai ver que tem alguns conhecimentos do qual que a gente precisa despertar. E dentre os conhecimentos, tem vários níveis de conhecimento e áreas de conhecimento. Para mim, o que mudou de fato a minha vida foi o conhecimento da palavra de Deus, foi o conhecimento das escrituras, foi fazer uma imersão na palavra de Deus e praticar aquilo que a palavra de Deus declara. Então, esse tipo de conhecimento não tem como você adquirir sem de fato ler a Bíblia,
meditar na palavra, acompanhar os cultos, anotar aquilo que está sendo dito, depois aprofundar no assunto. Então é de suma importância que a gente adquira esse conhecimento, que a gente não fica só ouvindo. É muito importante a gente ler e meditar na palavra. Outro tipo de conhecimento que é fundamental, sabe? Vê muito se falar na internet aí que faculdade não garante resultado, que não é importante você ter uma formação, mas não é bem por aí, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a empreender, foi justamente a falta de conhecimento em gestão financeira, a falta de conhecimento em termos de leis, de regras tributárias. Isso aí me trouxe um dano, sabe? Me trouxe um prejuízo muito grande. Então, não se deixe levar por essas mensagens aí que fazem apologia à burrice, sabe? Apologia à negligência. Então, é de suma importância adquirir conhecimento acadêmico. Seja em qual área de atuação que você estiver, eu não sei qual que é a sua área, mas se você pretende ser um profissional de destaque, uma pessoa que realmente tem autoridade naquilo que faz, tem que crescer em conhecimento, não tem como. E assim, para deixar claro que o conhecimento é importante, eu na época quando eu comecei a empreender, quando Deus me chamou, eu também não tinha conhecimento. E foi justamente através da palavra de Deus que eu entendi, estava perecendo, estava passando por adversidade devido à falta de conhecimento. Então, eu até batizei aqui esse cantinho aqui como o cantinho do conhecimento. Aqui é o cantinho que transforma, é o cantinho que liberta. Então, vá em busca de conhecimento, sabe? E eu não digo só conhecimento acadêmico. Aqui tem diversos assuntos dos quais que eu não tenho nenhuma certificação, que eu não fui estudar, aprofundar, não fui me capacitar nessa área. Mas, por exemplo, assunto de inteligência emocional é um assunto assim do qual eu fico horas e horas lendo a respeito, porque também foi uma área da minha vida que eu precisei tratar, precisei me conhecer para mudar os meus comportamentos, ou melhor, os meus maus comportamentos. E eu quero compartilhar com você alguns versículos, algumas passagens bíblicas que falam acerca do conhecimento. Em Salmos 119, capítulo 66, a palavra do Senhor declara: ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. A palavra do Senhor, ela traz diversos versículos que fala acerca do conhecimento. A palavra do Senhor declara em João 8:32 que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse é o ponto, sabe? A gente ir em busca do conhecimento e ser liberto, ser transformado. Não tem como a gente ter resultado, não tem como a gente ter esse despertar se não for através do conhecimento. Eu gostaria de compartilhar com você algo que eu fiz e trouxe muito resultado para mim. E deixar aqui alguns tópicos para você trabalhar, exercitar ao longo da semana, ao longo do mês, e você vai crescendo na graça, vai crescendo no conhecimento e cria esse hábito, o hábito de leitura da palavra, o hábito de meditar na palavra do Senhor, o hábito também da oração. Como é muito importante a gente orar e pedir ao Senhor discernimento, pedir ao Senhor direcionamento. É algo muito importante a gente fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Porque muitas das vezes nós tendemos a fazer com a força do próprio braço. E isso você pode até conseguir algum resultado, mas quando você tem o favor de Deus em tudo que você faz, eu não vou falar aqui que se torna tudo lindo, maravilhoso, que você não tem que fazer sua parte. Não, não é isso. Esse não é o objetivo. O objetivo é trazer clareza, é trazer verdade, trazer algo que realmente faça você mudar os seus resultados. Então, quando você ora, que você medita, que você lê, você está trazendo novos comportamentos para a sua vida e, consequentemente, você vai colher os bons resultados. E o conhecimento ele tem um poder muito grande
de deixar a gente alerta, a gente disperso, sabe? Acerca dos ambientes, acerca das pessoas das quais a gente convive, acerca de determinados assuntos. Quando você adquire conhecimento, você não é passado para trás de maneira fácil, sabe? Você está sempre esperto, está sempre alerta para aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo propagado, né? Então é muito importante a gente adquirir conhecimento. E gostaria também de compartilhar com vocês algo simples de fazer diariamente, mas que tem um resultado assim absurdo. Eu duvido se você praticar isso diariamente, se Deus não vai falar ao vosso coração, se você não será tocado pela palavra de Deus. Pratique a ler um capítulo de Provérbios todos os dias e colocar aquilo que Deus falar ao vosso coração em prática. Coloca em prática, medita na palavra de Deus, se possível pela manhã, coloca como prioridade. Assim que você acordar, já levanta meditando no Senhor, já ora a Deus e leia um capítulo de Provérbios correspondente àquele dia. E deixa essa palavra trabalhar ao vosso coração. A palavra de Deus já declara, né, que a gente tem que meditar nas leis do Senhor dia e noite, né? Então é muito importante a gente fazer isso logo cedo, que você já teve o primeiro alimento, né? Já alimentou a alma ali, o espírito logo cedo. E para finalizar esse conteúdo, eu gostaria também de deixar uma frase de reflexão, algo para refletir mesmo, você manter isso trabalhando na sua mente. O conhecimento é a chave que abre as portas que a ignorância mantém fechada. Então desperta, ó tu que dormes. Desperta para o conhecimento e você vai ver a sua vida ser transformada. Eu gostaria também de orar pela sua vida. Eu não sei o que você está passando, não sei onde que você se encontra, não sei qual que é a luta que hoje você está lutando. Mas eu gostaria de orar e pedir para Deus, assim como fez comigo, Ele também alcançar você, alcançar seus parentes, seus familiares. Eu não sei quem da sua família precisa ser liberto do álcool, das drogas, da pornografia, da prostituição, mas eu gostaria de orar e pedir para Deus para alcançá-los, para abençoá-los. Senhor, graças vos dou, Pai, por tudo que o Senhor fez na minha vida até hoje. Não deixe, Senhor, que saia da minha memória da onde que o Senhor me tiraste. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor vá de encontro com cada pessoa, Senhor, que se encontra da mesma maneira, Pai, da onde que o Senhor me tirou. E tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida até hoje, que o Senhor alcance também, Pai, essas pessoas e desperta ela, Pai, para o conhecimento, desperta elas a sabedoria, Senhor, e que vidas sejam transformadas, que famílias sejam renovadas, assim como o Senhor renovou a minha família, e eu sou grato por tudo que o Senhor fez até hoje. Graças vos dou, Pai, e abençoo a vida de cada um, cada seguidor, abençoo também, Pai, a vida de cada familiares desses seguidores, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, amados. Espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida. Espero que Deus alcance os seus entes queridos. Se esse vídeo trouxe algum conhecimento, se agregou para a sua vida, considere se inscrever no canal, considere deixar o seu like, compartilhe, ative as notificações. Espero que você tenha uma semana abençoada. Fique com Deus. Te desejo paz e sabedoria. Até o próximo vídeo.